Naquela manhã de outono em Lisboa, Pedro entrou na sala de aula com o coração apertado, sabendo que os colegas iriam zombar dele mais uma vez por causa dos rumores que circulavam sobre sua orientação. Mas o que ele não esperava era que o professor Tiago, com um olhar calmo e firme, mudasse completamente o rumo daquele dia ao intervir de forma sutil, fazendo todos calarem a boca sem levantar a voz. Pedro, um aluno de 18 anos no último ano da escola secundária de São João, sentia-se cada vez mais isolado. Os sussurros nos corredores, as piadas no recreio e os olhares de desprezo dos amigos de sempre tornavam a vida um inferno. Ele sabia que era gay desde os 15 anos, mas nunca tivera coragem de assumir perante a família conservadora que vivia num apartamento apertado no bairro Alto. O pai, um operário da construção, repetia sempre que homens de verdade não choram nem se metem em coisas de mulheres. A mãe, devota à igreja, rezava todas as noites por um filho normal. Pedro guardava tudo para si, fingindo interesse em futebol e em raparigas que nunca olhava duas vezes. Tiago, o professor de literatura de 29 anos, observava tudo em silêncio. Alto, com cabelos castanhos ondulados e um sorriso discreto que conquistava os alunos, ele próprio carregava um segredo pesado. Crescera numa família tradicional de Coimbra, onde o tio mais velho fora expulso de casa por ser gay. Tiago aprendera a esconder-se, a sorrir e a ensinar sem nunca revelar quem era verdadeiramente. Naquela manhã, quando um aluno chamado Rui começou a imitar o andar de Pedro com gestos exagerados, Tiago levantou-se devagar da cadeira. Basta. Vamos falar de Camões, não de palhaçadas. Pedro, vem aqui à frente explicar o soneto que lemos ontem. A voz era suave, mas carregada de autoridade. Rui calou-se, os outros baixaram os olhos. Pedro sentiu um alívio imediato, como se alguém tivesse acendido uma luz num quarto escuro. Depois da aula, Tiago chamou-o discretamente. Se precisares de falar sobre qualquer coisa, a porta do meu gabinete está aberta. Literatura também serve para entender a vida, não só para notas. Os dias seguintes foram um misto de tensão e esperança. Pedro começou a ficar depois das aulas, fingindo dúvidas sobre poemas. Na verdade, falavam de sentimentos. Tiago contava histórias de escritores portugueses que lutaram contra o preconceito, como Pessoa e os seus heterónimos, sem nunca mencionar o próprio passado. Pedro abria-se aos poucos, contava como os amigos o abandonaram depois de uma festa onde alguém o vira dançar com um rapaz. Tiago ouvia, acenava e sugeria livros que falavam de identidade sem dizer abertamente. Em casa, a situação piorava. O pai de Pedro descobrira uma mensagem no telemóvel e gritara durante o jantar. Se fores desses, sai desta casa. A mãe chorava, mas não defendia o filho. Pedro passava noites na rua, caminhando junto ao Tejo, pensando em desistir da escola. Tiago, sabendo disso através de conversas casuais, começou a proteger de longe, trocou Pedro de lugar na sala, afastando-o de Rui, e marcou reuniões com a diretora para discutir problemas de integração, sem citar nomes. A amizade entre eles crescia devagar, como uma semente plantada em terra seca. Tiago via em Pedro o rapaz que ele próprio fora, cheio de medo e de sonhos. Pedro via em Tiago um farol, alguém que compreendia sem julgar. Mas o mundo lá fora não parava. Um dia, durante o intervalo, um grupo de rapazes encurralou Pedro no vestiário e o empurrou contra o armário. Bicha, vai para a tua terra. Tiago, que passava pelo corredor, entrou sem hesitar. O que se passa aqui? A voz não subiu, mas o olhar bastou. Os rapazes dispersaram. Mais tarde, no gabinete, Tiago disse simplesmente: não estás sozinho, Pedro. Eu sei como é. Pela primeira vez, Pedro sentiu que talvez pudesse sobreviver àquele ano. A família continuava a pressionar, o pai ameaçando cortar a mesada, mas Tiago ajudava com pequenos gestos, emprestava livros, oferecia conselhos sobre bolsas de estudo para a universidade. O outono transformava-se em inverno, e o peso no peito de Pedro diminuía um pouco a cada conversa. O inverno em Lisboa trouxe chuvas constantes e um frio que parecia entrar nos ossos de Pedro. As aulas continuavam, mas o bullying não parava completamente. Rui e o grupo inventavam novas formas de atormentar, memes no grupo de WhatsApp da turma, piadas durante o desporto, olhares de desprezo na cantina. Pedro tentava ignorar, mas cada comentário cortava como uma lâmina. Em casa, a situação chegara ao limite. O pai descobrira uma conversa online onde Pedro falava com um rapaz de outra escola e explodira. Não quero um filho assim. Vai para a rua se quiseres viver dessa maneira. A mãe, dividida entre o amor e o medo do que os vizinhos diriam, apenas chorava em silêncio. Pedro dormia no sofá de um primo distante, faltando aulas por vezes. Tiago notava as olheiras, as respostas curtas nas aulas. Sem dizer nada aos outros professores, começou a intervir mais ativamente.
Marcou uma reunião com o orientador pedagógico e sugeriu atividades extracurriculares onde Pedro pudesse brilhar, um clube de teatro onde interpretariam peças de Saramago, cheias de temas de liberdade e identidade. Numa tarde chuvosa, depois de uma aula especialmente difícil, Pedro ficou no gabinete de Tiago. Professor, por que eu? Porque me ajuda tanto. Tiago hesitou, mas respondeu com honestidade velada. Porque vi em ti o que eu poderia ter sido se alguém me tivesse estendido a mão na tua idade. A vida não é fácil para quem é diferente, Pedro. Mas tu tens força. Conversaram horas sobre famílias, sobre o medo de ser rejeitado, sobre sonhos de futuro. Tiago contou, sem revelar tudo, como perderam um amigo de infância por causa de preconceitos semelhantes. Pedro sentiu-se visto pela primeira vez. No dia seguinte, Tiago organizou uma oficina de escrita criativa onde Pedro leu um texto anónimo sobre um rapaz que não cabia no molde. Os colegas aplaudiram sem saber quem era o autor. Rui franziu a testa, mas calou-se. A proteção silenciosa de Tiago estava a funcionar, as notas de Pedro subiam, o isolamento diminuía ligeiramente. Mas o conflito interno de Pedro crescia. Ele começava a questionar tudo, seria mesmo gay ou apenas confuso? Amava a família apesar de tudo. E Tiago, por que aquele olhar tão compreensivo? Não era amor, ainda não, mas uma conexão profunda que o assustava e confortava ao mesmo tempo. Tiago, por sua vez, enfrentava o próprio espelho. A mãe ligava de Coimbra, pressionando para que ele arranjasse uma boa rapariga. O irmão mais velho, casado e pai de 2 filhos, fazia piadas sobre solteirões eternos. Tiago sentia o peso do segredo, mas por Pedro valia a pena arriscar. Uma noite, após uma reunião de pais, Tiago viu o pai de Pedro sair furioso. Aproximou-se discretamente e disse: "O seu filho é brilhante. Dê-lhe tempo." O homem resmungou algo e afastou-se, mas a semente foi plantada. Pedro, sabendo disso, sentiu uma gratidão imensa. O inverno passava, e com ele, pequenas vitórias. Pedro fez um amigo verdadeiro, um rapaz chamado Lucas que também lutava com questões semelhantes, e juntos começaram a apoiar-se. A tensão social aumentava com a aproximação do carnaval. A escola preparava um desfile, e Rui espalhou que Pedro queria vestir-se de princesa. Tiago interveio na reunião de turma, sugerindo temas inclusivos baseados em literatura portuguesa. Vamos celebrar a diversidade como Camilo Castelo Branco celebrava as paixões proibidas. Os alunos aceitaram, e Pedro participou sem medo pela primeira vez. Em casa, a mãe começou a perguntar mais, curiosa sobre as mudanças no filho. Tiago, entre aulas, lia mensagens de Pedro à noite, respondendo com encorajamento. A amizade tornava-se um laço invisível, fortalecendo ambos. Pedro começava a sonhar com a universidade em Lisboa, longe do bairro alto e dos julgamentos. Tiago via no aluno o reflexo de um futuro possível para si próprio. Mas o destino preparava uma reviravolta maior. A primavera chegou com flores nos jardins da escola e uma tempestade emocional que ninguém previra. O grupo de Rui decidiu passar ao ataque final. Criaram um vídeo no TikTok onde imitavam Pedro de forma cruel, marcando-o publicamente como o gay da turma. O vídeo viralizou entre os alunos e chegou aos pais. Pedro chegou à escola no dia seguinte pálido, quase a desistir. Tiago viu no corredor e puxou-o para o gabinete. Não vais fugir agora. Vamos enfrentar isto juntos. Pela primeira vez, Tiago falou mais abertamente sobre o preconceito que ele próprio vivera, o tio expulso, as noites de choro escondido. Eu sei o que é carregar este peso sozinho, Pedro. Mas tu não estás sozinho. Pedro chorou pela primeira vez em meses. Tiago não o abraçou, manteve a distância profissional, mas as palavras foram como um bálsamo. A diretora chamou Tiago para uma conversa urgente. Os pais de Rui reclamavam que o professor favorecia Pedro. Tiago defendeu-se com calma: favorecer a justiça não é favoritismo. Marcou uma reunião com os pais de Pedro. Na sala, o pai sentou-se de braços cruzados, a mãe de olhos baixos. Tiago falou com sinceridade: o vosso filho é um rapaz extraordinário. O bullying que ele sofre não é brincadeira. Se continuarem a rejeitá-lo, perdem-no para sempre. O pai resmungou, mas a mãe perguntou baixinho: e se ele for mesmo diferente? Tiago respondeu: diferente não significa errado. Significa humano. A reunião terminou sem grandes mudanças, mas algo se mexera. Pedro, sabendo da conversa, sentiu um misto de medo e esperança. Em casa, o pai parou de gritar, limitando-se a um silêncio pesado. Enquanto isso, Tiago enfrentava a própria crise. O irmão ligou de Coimbra, dizendo que a família ouvira rumores sobre o professor que defende o aluno suspeito. Tiago sentiu o pânico subir, mas pensou em Pedro e aguentou. Começaram a passear juntos após as aulas, sempre em público, falando de livros e de sonhos.
Pedro confessou querer estudar psicologia para ajudar outros como ele. Tiago incentivou, até arranjando contactos na universidade. A amizade aprofundava-se, cheia de confiança mútua. Lucas, o novo amigo de Pedro, juntou-se às conversas, formando um pequeno círculo de apoio. Mas o mundo não perdoava. Durante uma assembleia escolar, Rui levantou-se e acusou publicamente: o professor Tiago protege o Pedro porque é igual a ele. O silêncio caiu como uma bomba. Tiago não negou nem confirmou. Apenas disse: o respeito não tem orientação sexual. Quem discorda, que venha falar comigo depois. Pedro saiu da assembleia abalado, mas orgulhoso. Pela primeira vez, sentiu que alguém lutava por ele de verdade. A família de Pedro começou a mudar lentamente. A mãe leu um livro que Tiago recomendara sobre diversidade familiar, e perguntou ao filho se queria conversar. O pai, embora ainda distante, parou de ameaçar. Tiago, por sua vez, sentia o peso do segredo a sufocar. O confronto com Rui e os pais aproximava-se. A primavera florescia, mas a tempestade final estava perto. Pedro começava a aceitar-se, a sorrir mais, a sonhar com um futuro onde não precisaria esconder-se. Tiago via o aluno transformar-se num jovem forte, e isso dava-lhe forças para o próprio caminho. A proteção silenciosa transformava-se em algo maior, um exemplo de coragem que ecoaria para além da escola. O fim do ano letivo aproximava-se, e com ele o momento da verdade. A reunião de pais e professores foi marcada para uma tarde quente de junho. Os pais de Rui chegaram furiosos, exigindo explicações sobre o comportamento inadequado do professor. Os pais de Pedro sentaram-se ao lado, tensos mas curiosos. Tiago entrou na sala com o coração acelerado, mas a voz firme. Começou falando dos factos, o bullying documentado, as queixas dos alunos, os impactos na saúde mental de Pedro. Rui negava tudo, mas as provas, mensagens, vídeos, eram irrefutáveis. Então Tiago fez a ação final que ninguém esperava. Levantou-se e disse calmamente: eu protegi Pedro porque sei exatamente o que ele sente. Eu sou gay. Vivi o mesmo silêncio, o mesmo medo, a mesma rejeição familiar. Se ajudar um aluno a não passar pelo que eu passei a um crime, então podem despedir-me agora. O silêncio foi absoluto. Os pais de Rui olharam chocados. O pai de Pedro baixou a cabeça, a mãe cobriu a boca com as mãos. Tiago continuou: não pedi para ser assim. Mas aprendi que esconder só destrói. Pedro tem o direito de ser quem é, e eu tenho o dever de o proteger. Se os pais de Rui não ensinarem o filho a respeitar, o problema não é meu nem de Pedro. A diretora, surpreendida mas apoiadora, confirmou que não haveria sanções contra Tiago. Os pais de Rui, perante as provas e a honestidade de Tiago, começaram a gaguejar desculpas. Nós não sabíamos, o Rui vai pedir desculpas. O pai de Pedro, com voz rouca, virou-se para o filho: desculpa, rapaz. Eu errei. Pela primeira vez, abraçou Pedro ali mesmo. A mãe chorou de alívio. Pedro saiu da reunião transformado. O peso de anos desaparecera. Tiago, exausto mas livre, sentiu o peito abrir. Pela primeira vez em anos, não precisava esconder. Os dias seguintes foram de mudanças. Rui pediu desculpas publicamente na turma, forçado pelos pais. A família de Pedro começou a conversar abertamente, jantares onde falavam de sentimentos, planos para a universidade. Tiago ajudou Pedro a preparar a candidatura para Psicologia na Universidade de Lisboa. Os dois continuaram a encontrar-se, agora como amigos verdadeiros, sem segredos. Tiago revelou mais sobre o tio, sobre as noites em Coimbra, sobre o alívio de finalmente ser visto. Pedro contou como o medo se transformara em orgulho. Lucas juntou-se, e o pequeno grupo tornou-se uma rede de apoio para outros alunos. O verão chegou com festas de final de ano. Pedro desfilou no carnaval da escola com uma fantasia simples mas simbólica, de cabeça erguida. Tiago assistiu do fundo da plateia, sorrindo. A sociedade portuguesa, embora progressista em muitas coisas, ainda tinha rachas profundas, mas Pedro e Tiago provavam que pequenas ações podiam abrir fendas na muralha do preconceito. A família de Tiago, em Coimbra, soube da revelação através de notícias locais. Após choque inicial, a mãe ligou: vem cá falar connosco. Queremos entender. Tiago sentiu que o ciclo se fechava. Pedro, agora com 18 anos e meio, olhava para o futuro com esperança. A proteção silenciosa tornara-se uma revolução pessoal para ambos. O verão em Lisboa encheu as ruas de luz e de turistas, mas para Pedro e Tiago o verdadeiro calor vinha de dentro. Pedro matriculou-se na universidade, mudando-se para uma residência estudantil perto do rio. A família ajudava financeiramente, e as conversas em casa tornaram-se mais leves. O pai ainda lutava com conceitos antigos, mas tentava, lia artigos sobre diversidade, perguntava sobre os novos amigos de Pedro.
A mãe abraçava o filho todas as noites, pedindo perdão pelos anos de silêncio. Pedro sentia-se renascer. Encontrava-se com Tiago aos fins de semana, agora como iguais. Falavam de livros, de política, de sonhos. Tiago aceitara um novo cargo numa escola privada, onde podia ensinar sem medo. A revelação pública libertara-o. O irmão de Coimbra visitou Lisboa e, após uma conversa longa num café junto à Praça do Comércio, disse: "Orgulho de ti, mano. Desculpa o tempo perdido." Pedro crescia a cada dia. No primeiro semestre da universidade, juntou-se a um grupo de apoio LGBT, ajudando outros rapazes que enfrentavam o mesmo que ele enfrentara. Contava a história do professor que mudara tudo sem nunca pedir nada em troca. Tiago, por sua vez, começou a voluntariar em associações de apoio a jovens, partilhando a sua experiência. A conexão entre eles permanecia profunda, um laço de mentor e amigo, cheio de respeito e gratidão. Não era romance no sentido tradicional, era algo mais puro, uma irmandade nascida da dor partilhada. Pedro apresentou Tiago à família como o homem que me salvou. O pai apertou a mão de Tiago com força: "Obrigado. Eu errei feio." Tiago sorriu: "Todos erramos. O importante é corrigir." O outono voltou, e com ele novas aulas. Pedro visitava a antiga escola por vezes, conversando com alunos mais novos que enfrentavam bullying. Tiago observava de longe, orgulhoso. A sociedade mudava devagar, notícias sobre casamentos iguais, marchas do orgulho em Lisboa, mas também ataques em bairros conservadores. Pedro e Tiago representavam a ponte entre o velho e o novo. Num dia de novembro, sentados num banco junto ao mosteiro dos Jerónimos, Pedro perguntou: "Professor, arrepende-se de ter revelado tudo?" Tiago respondeu: "Nunca. Porque vi em ti o homem que podes ser. E isso valeu todos os riscos." Pedro sorriu, sentindo o peito cheio. A jornada não terminara, mas o caminho agora era iluminado. Anos depois, Pedro formou-se psicólogo, especializando-se em apoio a jovens LGBT. Tiago continuou a ensinar, agora abertamente. Encontravam-se todos os anos no aniversário da Revelação, recordando como uma ação silenciosa mudara vidas. A família de Pedro tornara-se aliada, participando em eventos de conscientização. A de Tiago reconciliara-se completamente. O Portugal que ambos ajudaram a construir era um pouco mais inclusivo, um pouco mais humano. Mas o mais importante era o crescimento interno. Pedro aprendera a amar-se, Tiago a não temer a verdade. A proteção silenciosa transformara-se em legado vivo. Você acha que revelar a orientação sexual de um professor pode realmente combater o preconceito na escola e nas famílias portuguesas? Verdadeiro ou falso?